Já vai chegar. Vai tirar o microfone. Obrigado. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero registrar a minha alegria e a minha gratidão a Deus em poder participar mais uma vez aqui na igreja em João Pessoa de um evento da área teológica, da área educacional. Eu quero cumprimentar o pastor Álvaro Cavalcante, primeiro vice-presidente, na ausência do pastor José Carlos, e em nome dele cumprimentar os demais pastores e obreiros desta igreja, ao meu amigo pastor Eduardo, que tem sido um companheiro nessa área da educação, sua esposa irmã Andréia, Ângela, e o pastor Rosélio, que também é um amigo de longa data aqui desta cidade. Meus irmãos, nós fomos incumbidos de tratarmos do tema fundamentos históricos do movimento pentecostal. E os irmãos receberam um material, uma apostila, e a partir da página de número 4, nós teremos então as informações desta plenária. Mas antes disso, eu quero convidá-los para a leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 2, versículos de número 1 a 4, para fundamentar a nossa preleção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4, diz assim a Escritura: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem pode dizer amém? Então, na sua apostila, na página número 4, nós vamos contar com o apoio da equipe da sonoplastia na projeção no telão de alguns slides, e a nossa apostila então começa com esta informação, que o movimento pentecostal tem analogia com o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja pentecostal, ela nasceu no primeiro século por ocasião do derramamento do Espírito Santo aos discípulos que estavam reunidos no cenáculo. A partir do primeiro século surgiu uma teoria chamada teoria cessacionista, em que alguns segmentos evangélicos restringem a ação do Espírito Santo ao primeiro século. Então eles não creem no batismo no Espírito Santo, não creem nos dons espirituais, não acreditam que os dons estejam disponíveis para a igreja hoje. Entre eles estão os luteranos, os presbiterianos tradicionais, os batistas tradicionais, também os
movimentos heréticos como o Testemunho de Jeová, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Adventista, entre outros, que não creem no batismo do Espírito Santo e não creem na manifestação dos dons hoje. Bem, amados, o que nós vamos ver nesta plenária é de que estas pessoas que defendem a cessação dos dons estão equivocadas, porque não apenas a Bíblia Sagrada, que é para nós a autoridade e a regra de fé infalível, também a história da igreja tem demonstrado que a ação do Espírito Santo esteve presente na caminhada da igreja durante as suas eras. E nós vamos iniciar então tratando do primeiro movimento chamado montanismo. Diga comigo, por favor, montanismo. Esse movimento ele surgiu numa vila chamada Árdaba, na Mícia, região da Ásia Menor, no século II da era cristã, e recebe o nome de montanismo porque Montano foi o seu mentor. Os estudiosos muitas vezes negligenciam o movimento montanismo porque ele cometeu uma série de excessos, mas ele fez parte da história do pentecostalismo. E aqui na projeção do telão os irmãos podem acompanhar algumas das doutrinas que Montano apresentou. O excesso dele foi pelo seguinte: ele se intitulou porta-voz do Espírito Santo e disse que Deus tinha o enviado para inaugurar a era do Paracleto, ou a era do intercessor, do advogado do Espírito Santo. E baseado então em visões e profecias, Montano começou a pregar a necessidade da igreja santificar-se. Isso no segundo século, por volta do ano 170. Até aí, visões e profecias requerendo a santidade da igreja, não há problema algum. Ele continua, porém, ensinando, e ele prega o jejum como meio de afligir a alma e a abstinência sexual como meio de evitar a imoralidade. E ele também não está errado. Nesse ponto, Montano está correto. O problema de Montano, na verdade, foi que ele tomou uma postura radical contra os líderes da igreja. Ele ensinava os seguidores a não obedecerem à liderança da igreja, porque na opinião de Montano, a liderança da igreja estava morta espiritualmente. E a sua postura radical, então, levou a liderança da igreja à época censurar toda a manifestação espiritual, condenar toda a revelação profética e considerar que as manifestações espirituais não passavam de heresia. Montano tinha duas profetisas que andavam com ele e elas também cometeram excessos. Priscila e Maximila era o nome das profetisas, e ora profetizavam em nome do Espírito Santo e ora profetizavam na carne. Não muito diferente dos nossos dias. Tem muito profeta que entrega a mensagem de Deus e tem muito profeta que só sabe profetizar na carne. E por conta desses excessos é que a igreja do século II proibiu as manifestações espirituais. Nós vamos continuar com os slides. Um outro problema que o montanismo trouxe
foi colocar as Escrituras em pé de igualdade com a revelação profética. Então escute isso, irmãos. Toda vez que em alguma igreja alguém colocar a revelação profética, a visão espiritual, em pé de igualdade com a Bíblia, ou até acima da autoridade da Bíblia, estará incorrendo no mesmo erro de Montano. É heresia. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra infalível de fé e conduta. Toda profecia, revelação e sonho precisam passar pelo crivo da autoridade da palavra de Deus. Portanto, o montanismo cometeu tais excessos. Vamos ao próximo slide. Mais tarde, nós vamos ter um movimento, num período pós-reforma, chamado de pietismo. O pietismo, irmãos, ele surge dentro da igreja luterana, lá na Alemanha, e o propósito do pietismo era continuar a reforma iniciada por Lutero e trazer a igreja evangélica de volta a todos os princípios bíblicos. Você tem essas informações na apostila, mas vamos acompanhar no telão. Então, o pietismo, ele é contrário à ortodoxia luterana, surge nos séculos 17 e 18, porque a igreja luterana tinha sistematizado a teologia e também sistematizado o culto, de modo que o culto se tornou racional, formal, engessado. E o pietismo discorda dessa postura. Também o pietismo vai pregar a transformação do homem de dentro para fora, uma transformação interior. O pastor alemão chamado Johann Hartnett, ele escreve um livro chamado Cristianismo Verdadeiro. E neste livro, Cristianismo Verdadeiro, ele convoca os cristãos da Alemanha a terem uma vida cristã prática, não uma vida teórica, mas uma vida real, não do discurso, não da teoria, mas de uma vida cristã prática. Desse modo, ele combateu o formalismo da igreja luterana, os dogmas que engessavam a liturgia do culto, e mais tarde, influenciado por este livro, Cristianismo Verdadeiro, o pastor Spener, em 1675, lançou um livro chamado Pia Desideria, que quer dizer desejos piedosos, e daí vem o nome pietismo, desejos piedosos. O que escreveu o pastor João Spener, Philipp Spener? Ele condenou a imoralidade na igreja, a luxúria e o mau testemunho. Queridos, nessa época a igreja luterana na Alemanha, os ministros, numa grande parte, eram bêbados, eram imorais e tinham um mau testemunho. E o pastor Spener começou a se levantar contra essa conduta de seus companheiros. Escreveu um livro, Pia Desideria, e começou a influenciar os cristãos da Alemanha. Ora, é evidente que isso levou a ser expulso, a ser excluído, a ser desligado da igreja pela liderança que gostaria de manter
o seu status quo a qualquer custo. Nós temos mais informações sobre piedesideria no próximo slide. O primeiro marco do pietismo é um cristianismo de experiência. Veja só como o pietismo está muito ligado com o pentecostalismo. O pentecostalismo é uma teologia da experiência. Você tem que experimentar o novo nascimento. Você tem que experimentar o batismo com o Espírito Santo. E o pietismo dizia isso: é preciso experimentar. Não há salvação sem experiência. O segundo marco, o pietismo, ele era um cristianismo tolerante. Ou seja, o pietismo não está preocupado em ficar fazendo guerra com outras igrejas, ficar fazendo oposição a outras teologias. Vamos viver, dizia Spener, o evangelho revelado das Escrituras. Vamos cuidar da própria vida, porque a salvação é individual, e vamos deixar a vida dos outros para lá. O terceiro marco diz respeito ao cristianismo visível, que está aliado ao quarto marco, que é um cristianismo ativo. Então, duas coisas, olha só. No pietismo, eles diziam: o cristianismo tem que ser prático. E se ele é prático, ele é visível. As pessoas que estão no mundo precisam olhar para o cristão e ver no cristão alguma diferença. Amém? Lamentavelmente hoje nós às vezes descobrimos que alguém é cristão por acaso, porque não se percebe nele diferença nenhuma. O comportamento é igual ao do mundo, a fala e o vocabulário é igual ao do mundo, a maneira de se vestir é igual ao do mundo, o modo de fazer negócios e de fazer empreendimento é igualzinho ao do mundo. Então não há diferença. O pietismo disse que o cristianismo tem que ser visível, e também o cristianismo tem que ser ativo. Foi o pietismo que despertou a igreja protestante a evangelizar, a fazer obra missionária, a abrir trabalhos. Foi a partir do pietismo que aconteceu isso. E veja só, nós os pentecostais temos herança no pietismo e também no montanismo, porque a santidade pregada no montanismo é a mesma santidade pregada no pentecostalismo. A santidade pregada do pietismo é a mesma também do pentecostalismo. Vamos continuar. Mas temos um outro movimento chamado puritanismo. O pastor Eduardo acabou de citar aqui um livro sobre o puritanismo. Qual é a proposta do puritanismo? Purificar a igreja anglicana na Inglaterra. Então olha só, Montano quis purificar a igreja lá na Ásia, cometeu excessos, foi considerado herege. Philip Spener quis purificar a igreja na Alemanha com pietismo. Apesar de não ter cometido excesso algum, foi excluído também da igreja luterana. E agora nós temos um movimento na Inglaterra para purificar a igreja anglicana. Qual eram as ideias dos puritanos? Primeiro, abolir o cargo de bispo, para tirar qualquer ligação com o catolicismo. Hoje inverteu, né? Hoje as igrejas neopentecostais trouxeram isso tudo de volta. Hoje tem bispo, apóstolo, pai apóstolo, patriarca apóstolo, rei apóstolo, majestade apóstolo. Hoje tem até, irmãos, a mãe de um dos apóstolos, ela foi consagrada como o ventre imaculado apostólico. E a mãe do Terra Nova.
tanta heresia, tanta vaidade, que daqui a pouco vai ter apóstolo, arcanjo, serafim, quarta pessoa da Trindade, e os puritanos queriam abolir isso. O que mais eles queriam fazer? As vestes pomposas que eram usadas na igreja anglicana, retirar também. O culto, eles diziam, o culto tem que ser simples, nada de pomposidade. Também os puritanos queriam abolir o sinal da cruz, que ainda estava presente na igreja anglicana. Eles queriam que o domingo fosse observado. Sabe o que acontecia no domingo, na igreja anglicana? Tinha culto, mas iam a meia dúzia. A maior parte ficava na ociosidade, não ia para a igreja. Nem mesmo os bispos anglicanos iam para o culto, iam jogar golfe. Hoje em dia em muitas igrejas também acontece isso. No domingo, o dia do culto, aí é o domingo do povo ir para a feira, é o dia do pessoal fazer limpeza em casa, lavar o carro, dormir até mais tarde, ir para o clube, para a praia, para não sei aonde. E os puritanos disseram: domingo é o dia do Senhor. Os puritanos também desejavam que o culto fosse simples, espiritualizado, e a pregação fosse centrada na palavra, e condenavam toda a prática mundana, toda a política mundana, e também todo o divertimento mundano. Os puritanos foram eles quem condenaram qualquer divertimento mundano. Cinema, circo, futebol, tudo era condenado. E a igreja Assembleia de Deus, no seu nascedouro, também seguiu bem de perto as ideias do puritanismo. Hoje nem tanto, mas nós seguimos de perto. Por conta dessas ideias, os puritanistas foram chamados de legalistas, e foram então maltratados e perseguidos. Porém, o que acontece? A igreja anglicana na Inglaterra foi purificada? Não. O que aconteceu com os líderes do puritanismo? Foram expulsos da igreja anglicana, foram excluídos. E aí surgiram algumas igrejas. Pode passar aí, meu. Algumas igrejas como batistas, congregacionais, até presbiterianas. Mas o slide está mostrando aqui um dos famosos clássicos de um autor puritano, O Peregrino. Quem já leu essa obra, O Peregrino? Aqui tem um bom número. Quem não leu, adquira e leia, de John Bunyan. É um best-seller, todo cristão deve ler. O que os puritanos deixaram de legado para nós? Deixaram o seguinte: o pecado pode ser sufocado, a pobreza pode ser afastada por meio do trabalho, o culto doméstico tem que ser enfatizado, e é responsabilidade do pai e da mãe fazer o culto doméstico na sua casa. E hoje ele tem sido negligenciado. As famílias se reúnem 2, 3 horas em frente à televisão para assistir um filme, para um programa, mas não tem 10 minutos para o culto doméstico. As redes sociais, que são importantes, mas elas também afastaram as famílias. Dentro de uma mesma casa, as pessoas se comunicam por WhatsApp. Um está na cozinha, outro está na sala. Você está onde? Estou na cozinha. Traga um copo d'água. Não há mais comunicação, nem culto doméstico. Os puritanos também estimularam o estudo diário das Escrituras como uma disciplina cristã. E as igrejas que surgiram de lá, como eu dizia antes, congregacionais, presbiterianas, batistas, e a anglicana permaneceu racionalista, e os seus ministros continuaram sem cumprirem os seus deveres de
servos de Deus. E aí, influenciado pelo movimento puritano, vai surgir o metodismo. O metodismo é uma teologia de John Wesley, uma teologia arminiana, que é a mesma teologia da Assembleia de Deus, e se assemelha muito àquela teologia dos pietistas alemães. Pregava a conversão, a necessidade da experiência e a necessidade de uma vida santificada, baseado no seguinte quadrilátero. Vamos ler comigo? Número 1, 2, 3, 4. Veja então, irmãos, recapitulando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nasce a igreja no Pentecostes. Século 2. Montano comete excessos. Pelos extremos cometidos por Montano, a igreja do segundo século começa a coibir a manifestação espiritual e a considerar profecias em línguas estranhas como heresia. Mas depois da reforma protestante, lá no século XVI, o movimento pietista procura restaurar a igreja luterana a ter experiência com Deus. Surge também o movimento puritano, que pretende fazer a mesma coisa na igreja anglicana da Inglaterra. E nesse período é influenciado John Wesley, que também está na Inglaterra, e dá início a um movimento chamado metodismo. Vamos continuar. Para o metodismo, a Escritura era a autoridade suprema, sendo que a razão, a tradição e a experiência deviam passar pelo crivo das Escrituras. Esse é o mesmo princípio pentecostal. Tudo passa pelo crivo das Escrituras. Nada pode ficar fora do crivo da palavra de Deus. Quando os púlpitos das igrejas anglicanas foram negados aos metodistas, a John Wesley e os seus companheiros, então eles foram pregar ao ar livre, passaram a ser perseguidos pela igreja oficial, e os cultos ao ar livre passaram a ser considerados uma extravagância. Foi o metodismo de John Wesley que criou o culto ao ar livre. Foi John Wesley que começou as primeiras cruzadas evangelísticas, porque ele não podia pregar na igreja, então pregava na praça pública. E hoje a igreja pentecostal vem usando também ainda deste mesmo artifício, trabalho de evangelização, de culto público em ar livre, no propósito de ganhar almas. Nesse período, irmãos, John Wesley começou a ensinar sobre a existência de uma segunda obra, ou de uma segunda obra da graça, que era resultado da salvação. E ele entendia como segunda obra uma vida santificada, uma vida de santidade. Mas a ideia de Wesley da santificação foi aperfeiçoada pelo teólogo do metodismo, chamado John Flatter. O teólogo metodista John Flatter foi o primeiro a chamar esta segunda obra, ou esta segunda graça, de batismo no Espírito Santo, porque por meio do batismo do Espírito Santo, o crente recebe revestimento de poder para ter uma vida de maior santidade e comunhão com o Pai. E então, esse ensino enfatizava mudança espiritual ocasionada pelo novo nascimento. Nesse período as pessoas iam à igreja,
frequentavam a igreja, mas o comportamento delas era igual ao comportamento do mundo. Eles eram cristãos nominais, e o metodismo vai requerer um cristianismo verdadeiro, tal qual o pietismo desejou. Embora o movimento metodista tenha começado na Inglaterra, o movimento puritano e o movimento metodista tiveram maior impacto na América do Norte, e a partir daí no restante do mundo. Tanto os puritanos quanto os metodistas desejaram reavivar a igreja anglicana. Edwards e Wesley estiveram comprometidos com a ortodoxia cristã e resistiram ao racionalismo anglicano, ou seja, aquele culto formatado, engessado, que o Espírito Santo não tem liberdade, que não tem espontaneidade. Esse culto foi, por esses teólogos, por esses homens de Deus, rechaçado, e eles desejavam que o Espírito Santo de Deus conduzisse a adoração na liturgia da igreja. Continuando, os principais legados foram os seguintes: primeiro, o cristianismo evangélico contemporâneo nos Estados Unidos e os movimentos pentecostais se originaram dele. Segundo, o legado deixado por Wesley ao evangelicalismo contemporâneo e à ortodoxia ardente. A experiência transformadora com Deus é o que torna uma pessoa verdadeiramente cristã. Isso é importante, irmãos, na ortodoxia, do metodismo, do puritanismo e pietismo. É preciso experimentar o novo nascimento. Um dia, Jesus foi procurado por Nicodemos, e Nicodemos queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, e Jesus disse a ele exatamente isso: é necessário nascer de novo. E a igreja tinha perdido esta essência do novo nascimento. Continuemos aqui. Então, o movimento, desde o montanismo, pietismo, puritanismo e metodismo, são considerados os precursores do moderno pentecostalismo. Então, recapitulando: montanismo lá na Ásia, século II, depois pietismo, puritanismo e metodismo. Os avivamentos do século XVII, início do século XVIII, despertaram os cristãos a buscarem uma dimensão espiritual. Essa segunda obra da graça, posterior à conversão, libertaria os crentes de sua natureza moral imperfeita, que os teria induzido ao comportamento pecaminoso. Por favor, pode passar esse slide. Charles Finney vai ser um pregador itinerante nesse movimento metodista. Ele começa a pregar a vida de santidade e o batismo com o Espírito Santo. E ele começa a usar métodos inovadores. Escute isso, irmãos. Charles Finney é que vai usar o que nós hoje fazemos constantemente: distribuir folhetos. Charles Finney começa a distribuir folhetos com mensagem evangelística, com dias de horário de culto. E Charles Finney também vai inaugurar a oração nominal. Quem tem o pedido de oração? Fulano, seu nome. Aqui o irmão José de Alencar pede oração por uma enfermidade. É Charles Finney quem faz isso. Nós não fazemos isso o culto todo, os pentecostais. Foi Charles Finney quem inaugurou isso. Sabe o que foi mais que Charles Finney inaugurou? Gabinete pastoral. Ou antes do culto ou depois do culto. Reunia as pessoas que iam para o culto e precisavam de aconselhamento, precisavam de orientação, precisavam tirar dúvidas. Conversavam com os pastores, ou antes ou depois do culto, conforme nós fazemos hoje.
Então, irmãos, nós temos um legado muito grande com o montanismo, embora tenhamos o cuidado de retirar os excessos, com o pietismo, com o puritanismo e com o metodismo. Voltamos aqui. Um outro ato que Charles Finney inaugurou foi a mensagem coloquial. Antes a mensagem era teológica, com palavras rebuscadas, e agora a mensagem ela é na língua do povo, não apenas na língua do povo, mas no vocabulário do povo, para o povo entender, para o povo compreender. Charles Finney começa a fazer esse trabalho. Vamos prosseguir. Escuta só então, desse trabalho que Charles Finney realizou em um ano, entre 1857 e 1858, esses cultos promovidos por Charles Finney, cultos ao ar livre, que já tinham sido inaugurados por John Wesley, e ele deu prosseguimento. Acredita-se que nesse ano de 1857, segundo as estimativas, Finney ganhava 50 mil almas por semana. Você pode dar glória a Deus? 50 mil almas por semana. E o que nós estamos fazendo hoje? Você evangelizou alguém hoje? Ontem? Semana passada? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Ou será que o nosso testemunho não dá para abrir a boca? Fica o alerta para a igreja, para todos nós. Vamos prosseguir. Próximo slide. Surge também agora nos Estados Unidos da América o movimento da santidade, também denominado de Holiness. O movimento da santidade enfatiza, busca pela santidade para reformar a igreja. Eles ensinavam que a causa das doenças na igreja era a ausência de santidade. Por isso insistiam na necessidade de uma vida consagrada e afastada do pecado, e passaram então a pregar que a vida deve ser orientada pelo Espírito Santo. A mensagem primária do movimento da santidade era duplo: santifica a tua vida e recebe cura divina. E o quadrilátero pentecostal assembleano, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, é a construção de todos os elementos que juntam os movimentos do pietismo, do puritanismo, do metodismo, do momento de santidade. Porque o que dizia o pietismo? É necessário experimentar o novo nascimento. Então a Assembleia de Deus diz: Jesus salva. O movimento de santidade dizia: a cura divina é possível. Se consagrar e santificar a vida, Deus pode operar milagre. E nós temos também na nossa declaração de fé esta premissa: Jesus cura. E vamos continuar, daqui a pouco vamos aos outros pontos. A vida controlada, guiada pelo Espírito Santo, passou a ser doutrina central das igrejas independentes. É claro que esse ensino provocou alguns desvios, surgiram excessos, ao ponto de alguns grupos rejeitarem a autoridade eclesiástica, as ordenanças da igreja, e alguns rejeitarem até a Bíblia. Todo fanatismo é prejudicial, todo extremismo é perigoso. Tem muita gente que se reúne em monte, em casa do irmão, canela de fogo, pé de fogo, joelho de fogo, e daí não vai mais na igreja. Eu não preciso ir na igreja não, porque Deus fala comigo lá no monte. Isso tudo é extremismo, é excesso, é fanatismo, erro que conduz quase sempre à heresia. Houveram excessos, lamentavelmente. No entanto, a distorção foi vencida pelos próprios excessos. Por outro lado, a experiência demonstrou
o potencial do dom espiritual. A emoção, a liderança sobre o espírito, fatores inerentes ao surgimento do pentecostalismo anos depois. Vamos ao próximo slide. O movimento norte-americano pentecostal ficou em ascensão até o século XIX. Esse movimento, irmãos, da santidade, também foi conhecido depois como movimento de fogo, batismo com fogo. No movimento de santidade, no movimento holiness, surgiram muitas cruzadas, chamadas cruzadas de fogo. Nesse período, por exemplo, Moody é batizado com o Espírito Santo, e obras começam a ser escritas sobre o batismo do Espírito Santo. Experiências do batismo do Espírito Santo vai acontecer em vários lugares nas igrejas norte-americanas. E esta premissa do batismo com o Espírito Santo vai ser enfatizada agora, porque a igreja agora tem a influência então do movimento pietista, da necessidade do novo nascimento, do movimento metodista, da necessidade de santificação, do movimento de santidade, que necessita da purificação para a cura divina, e agora o batismo com fogo. E estas três premissas vão entrar no nosso slogan: Cristo salva, Cristo cura e Cristo batiza com Espírito Santo. Bem, vamos ao próximo slide. Agora escute, irmãos. Vai surgir nos Estados Unidos uma escola bíblica chamado Bethel Biblical College, em Kansas, dirigido por um pastor chamado Parman. O Parman, ele começa a ensinar, escute isso é importante, irmãos. O movimento pentecostal contemporâneo, ele nasce dentro do seminário bíblico. E muita gente é contrária ao seminário bíblico. A reforma protestante começou dentro do seminário bíblico, com um professor de teologia, Martinho Lutero. Foi lá na sala de aula, discutindo com os alunos, que deu início às suas teses. Então essa aversão que alguns têm à teologia é por pura ignorância e desconhecimento da história. Porque toda boa reforma que aconteceu na igreja, ela começou dentro da sala de aula, onde a Bíblia estava sendo estudada. E então Parman começou a ensinar aos alunos, baseado nos movimentos que já existiam: puritanismo, metodismo, movimento da santidade, pietismo. Ele começou a ensinar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Mas Parman não era batizado, nem ele nem seus alunos. E no ano 1900, no dia 31 de dezembro, na virada do século, eles fizeram um culto de vigília na escola bíblica. E nesse culto de vigília, para esperar o novo ano e o novo século, uma aluna chamada Agnes Osman, ela pediu que orassem por ela com imposição de mãos, para que ela fosse batizada com o Espírito Santo. O próximo slide. Então, durante a oração, para a alegria de todos, ela, Agnes Osman, falou em línguas desconhecidas. O fenômeno repetiu-se nas reuniões seguintes, e cerca da metade dos 34 alunos do Biblical College recebeu o batismo no Espírito Santo, inclusive o seu diretor e professor Charles Parman. Você pode dar glória a Deus?
A partir daí, irmãos, desta experiência, no final do ano de 1903, aconteceu um movimento, um avivamento em Kansas, que enfatizava o batismo com o Espírito Santo e a cura divina e também a salvação. Aí começa a mensagem ser tríplice: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo. E Parham teve um aluno, como os irmãos sabem, nesse período, os Estados Unidos da América viviam a segregação racial. Os negros não podiam ocupar os mesmos lugares dos brancos. Tinha banheiro para branco e banheiro para negro, ônibus para branco e ônibus para negro, igrejas para brancos e igreja para negros, colégio para brancos e colégio para negros. E lá no Biblical College, os alunos eram brancos e o professor e diretor Parham era branco. E apareceu então um negro, filho de escravos, cego de um olho, e queria assistir aula. E Parham disse: não pode, porque você é negro. Ele disse: eu posso assistir do lado de fora? Pode, se você não entrar na sala. E Joseph Simon estudou do lado de fora da janela, em pé, se equilibrando com suas anotações. Mas lá do lado de fora ele ouviu o professor ensinar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele anotou. Os cursos duravam em média 10 meses. E depois desse período, Deus vai levantar este negro, caolho, sem cultura, mas o coração cheio de fé. Munido do conhecimento bíblico. Olha só, ele recebeu conhecimento bíblico e teológico no seminário, do lado de fora. Parece que as coisas são assim, né? Quanto mais difícil é, mais valor a pessoa dá. Se entrega de mão beijada. Hoje é tanta facilidade para assistir aula, fazer teologia, o povo não quer. Mas Simon, ele se colocou numa posição de humilhação, de constrangimento. Eu às vezes fico pensando o que passava na mente e no coração daquele homem, porque houve noites que choveu, e houve noites que era frio, e houve noites que ele não tinha o que comer, mas ele estava lá, aprendendo. Vamos continuar aqui. O próximo slide. O principal líder então foi esse pastor Joseph Simon, que foi aluno da escola bíblica liderada por Charles Parham, aluno do lado de fora, né? Ao experimentar o batismo no Espírito Santo, Simon alugou um salão na rua Azusa, em Los Angeles, para a pregação pentecostal. Em abril de 1906, o grupo liderado por Simon alugou um rústico edifício de madeira no número 312 da rua Azusa, no centro de Los Angeles. Esse prédio havia abrigado uma igreja metodista negra e posteriormente fora usada como cortiço e estábulo. Os cultos lá na rua Azusa, presididos por Simon, incluíam de 3 ou 4 sermões que eram ministrados por ele,
que era o principal pregador, ou seus cooperadores. O movimento lá na Rua Azusa começou a ser chamado de Missão da Fé Apostólica. A imprensa local costumava divulgar notícias pejorativas e profundas críticas ao movimento. Um dia, irmãos, eles mandaram um repórter assistir o culto do jornal mais importante de Los Angeles. E no dia seguinte ao culto, o repórter escreveu um artigo com o nome Torre de Babel, confusão de línguas. E, desculpa a expressão, detonou o culto. Ele disse que o Simon era um ignorante, um negro que mal sabia falar, uma pessoa insignificante, e que havia uma Babel de línguas lá. O efeito que o jornal esperava foi contrário. As pessoas leram, ficaram curiosas e foram assistir o culto. E ao assistirem o culto, Jesus as batizava com o Espírito Santo. As igrejas tradicionais começaram a perder membros, que iam para lá, recebiam o Espírito Santo e lá ficavam. Alguns pastores dessas igrejas foram também assistir o culto para ver o que acontecia, e muitos deles ficaram lá também. Também foram batizados com o Espírito Santo. Então, o pentecostalismo contemporâneo, que se expandiu pelo mundo, tem sua origem na Rua Azusa, apesar de, historicamente, acontecerem também focos de despertamento pentecostal em outros lugares, como por exemplo na Suécia e alguns outros lugares. Nós vamos ver isso aqui. Vamos ver meu tempo. As multidões lotavam o salão de cultos, experimentavam o batismo com o Espírito Santo, e a mensagem ali ouvida era transmitida para outros lugares do país e o resto do mundo. Agora escute isso aqui. Tinha igreja para negro e igreja para branco, mas não lá na Missão da Fé Apostólica. Lá naquela igreja, brancos e negros cultuavam a Deus juntos. Brancos e negros choravam juntos. Brancos e negros se abraçavam. Brancos e negros pulavam e saltitavam no Espírito. E aí surgiu um slogan que está ali no slide sublinhado, uma frase que ficou famosa na época: a linha divisória da cor foi lavada pelo sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A obra do Espírito Santo. Pode colocar o outro. Considera-se então que o avivamento da Rua Azusa foi o movimento pentecostal de maior relevância em virtude da sua abrangência internacional. No entanto, como historiadores, é preciso salientar que outros avivamentos estavam acontecendo também simultaneamente na América, e existem dados que indicam, por exemplo, que havia um avivamento entre os batistas na Suécia e outras partes do mundo. E ainda temos informações que os batistas residentes nos Estados Unidos experimentaram o Pentecostes antes mesmo do movimento da Rua Azusa. Essas informações são mais recentes. Essas informações são dos últimos 5 anos, quando historiadores tiveram acesso a material
escrita em sueco, que as igrejas batistas na Suécia, antes do movimento da Rua Azusa, já tinham experimentado o batismo do Espírito Santo. E foi lá, na igreja batista de Chicago, que Daniel Berg e Gunnar Wingre foram batizados com o Espírito Santo. Num movimento que não era o desdobramento da Rua Azusa, mas era um movimento que tinha vindo da Suécia anos antes. De qualquer modo, Gunnar Wingre e Daniel Berg tiveram conhecimento do movimento da Rua Azusa, se inteiraram das doutrinas, de maneira que o movimento da Rua Azusa chamava-se Missão da Fé Apostólica. E tinha então agora o quadrilátero como mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e foi acrescido o viés escatológico: e breve voltará. Amém? Estas 4 vértices da teologia pentecostal eram pregadas na Rua Azusa por Simon. E então Daniel Berg e Gunnar Wingre tiveram acesso a essas informações. Os irmãos sabem que quando eles experimentaram o batismo com o Espírito Santo lá em Chicago, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e vieram ao Brasil e aqui desembarcaram em novembro de 1910, ao chegarem na Igreja Batista, e aqui um detalhe importante: Gunnar Wingre, pioneiro e fundador das Assembleias de Deus, era bacharel em teologia, estudou 4 anos no Seminário Teológico Batista de Chicago e se formou com o TCC, com o título O Tabernáculo e Suas Aplicações. A Assembleia de Deus, a CPAD, recebeu do Seminário de Chicago, que ainda existe, uma cópia do TCC de Gunnar Wingre, e publicou um livro que está aí disponível na CPAD para quem quiser comprar. Vale a pena. O TCC do nosso pioneiro. E embora teólogo, ou apesar de ser teólogo, ou exatamente por ser teólogo, ele acreditava na inerrância e na infabilidade da palavra de Deus. E eles aqui chegaram com essa mensagem na Igreja Batista em Belém do Pará. Aconteceu que 6 meses depois que eles estavam aqui no Brasil, escute, depois de 6 meses pregando Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e breve voltará, nada tinha acontecido. Ninguém ainda tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eles pregavam, mas houve uma noite então que eles foram culto no lar, na casa da irmã Celina Albuquerque. Ela era professora da escola dominical da Igreja Batista e estava afastada da função por uma doença incurável. Ela tinha um tumor nos lábios, um tumor maligno, e ela estava enferma, definhando. E os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg foram na casa dela fazer um culto. Eles mal sabiam o português, faziam 6 meses que estavam no Brasil. E ao final da mensagem eles disseram a ela: a irmã crê que Jesus cura ainda hoje? Ela disse: eu creio. Então eles impuseram as mãos sobre ela e intercederam. E ao término da oração,
o Senhor operou um milagre instantâneo e sobrenatural. O tumor havia desaparecido. E a mensagem daquela noite daqueles missionários tinha sido esta: Cristo salva, Cristo cura e batiza com o Espírito Santo. Ela disse: eu já sou salva, estou curada e agora quero o Espírito Santo. E ela sentou no coração: eu não vou sair de casa enquanto eu não for batizada. Vou fazer igual o missionário tinha pregado daquela noite. Olha, a igreja, os discípulos 120 ficaram reunidos no cenáculo até serem batizados. E ela disse: eu também não saio de casa até ser batizada. Ela tinha uma amiga, uma irmã, companheira chamada Maria Nazaré, que ficou com ela em oração. Numa quinta-feira pela madrugada, enquanto elas oravam, Jesus batizou Celina Albuquerque com o Espírito Santo. A notícia correu na pequena igreja batista em Belém: Celina Albuquerque está curada e está falando línguas estranhas. Correu um alvoroço no meio do povo, e no domingo pela manhã, depois de muito tempo afastada da escola dominical pela doença, Celina Albuquerque se apresentou na igreja batista em Belém com a sua Bíblia e com a revista da escola dominical, para reassumir a sua função de professora, curada e batizada no Espírito Santo. Mas o seu pastor estava esperando ela na porta. Ele disse: aqui você não entra. Você aderiu à heresia dos missionários. Ela disse: pastor, eu experimentei, é verdade, está na Bíblia, e eu experimentei. Mas não teve conversa. Então foi marcada uma reunião. Passou aquele domingo, uns contra, outros a favor. O irmão sabe como é tumulto de igreja, né? Meu Deus, só Jesus na causa. Marcaram então uma reunião para terça-feira de noite, para resolver a questão. E naquela reunião, quem desejar pode ler o Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre. Ele relata detalhes daquela reunião. Ou se os irmãos quiserem ler uma obra que eu escrevi, chamado História das Assembleias de Deus, o grande movimento pentecostal do Brasil, eu também relato lá os detalhes desta reunião, quem falou, quem disse o que, como que foi a votação, o que foi que aconteceu, que dia que era, que horário que terminou, todos os detalhes. E por fim, o pastor botou em votação, a igreja batista, né? O governo é o congregacional, é no voto, colocou em votação. Quem concorda com a doutrina do pentecostalismo, fica de pé. 20 irmãos dos 34 membros ficaram de pé. Ele disse: muito bem, estão excluídos. A minoria excluiu a maioria. Aqueles irmãos foram excluídos naquela noite com os missionários. Do lado de fora, então, na rua da igreja, os missionários agora não tinham mais para onde ir, porque eles moravam no porão que pertencia à igreja. E eles, lá na rua, agora preocupados, vão dormir aonde? Vamos fazer o que de nossa vida? A irmã Celina Albuquerque disse: Jesus me curou, Jesus me batizou com o Espírito Santo, e a partir de hoje, a minha casa é a casa do Senhor. E então deram início à igreja na casa da irmã Celina Albuquerque. E o primeiro nome que foi dado, Missão da Fé
Apostólica, o mesmo nome da igreja da Rua Azusa. E sabe quais foram os irmãos que começaram a congregar ali, em Belém do Pará? Além desses 20 que tinham sido excluídos, uma questão sociológica. Nesse período, os pobres, as pessoas com pouco poder aquisitivo, os negros, os excluídos, os de classe baixa, eram marginalizados pela elite, pela sociedade. E a igreja, Missão da Fé Apostólica, começou a evangelizar estas pessoas e dizer: Jesus lhe ama. Para Jesus você é importante. Ele perdoa seus pecados, Ele cura suas enfermidades. E a evangelização da igreja Missão da Fé Apostólica copiou o modelo do metodismo: culto ao ar livre, culto na praça, culto nas casas, e a evangelização corpo a corpo, de porta em porta, tratando do evangelho com o vizinho, com o colega do trabalho, com o amigo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza o Espírito Santo, Jesus voltará. E a igreja foi crescendo, e a igreja foi aumentando, e as pessoas começaram a ir ao culto. E tal qual a Rua Azul, sabe o que aconteceu? Para eu finalizar, a imprensa de Belém do Pará também mandou um repórter para assistir também o culto da nova igreja. E ele, tal qual o seu colega lá de Chicago, aliás de Los Angeles, fez uma reportagem negativa, cujo tiro saiu também pela culatra. O povo foi lá assistir, e Jesus batizou com o Espírito Santo. Esta é nossa história, irmãos. Essa é a história do movimento pentecostal no mundo. Nós, as Assembleias de Deus, hoje somos o legado dessa história toda. Nós, os pentecostais, somos hoje os representantes do Deus em mais de 5.500 municípios, anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.